Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, hoje a gente está aqui para gravar o primeiro vídeo do nosso canal Executivo ao Quadrado. Hoje a gente vai falar de um tema super importante no mundo dos negócios, tanto no mundo corporativo quanto para quem está empreendendo. Anderson, o que é liderança para você? Bom, liderança é uma arte, pessoal. Liderança é conseguir traduzir principalmente uma estratégia para um determinado grupo de pessoas para fazer com que essa equipe, esse time, esse grupo de pessoas chegue num objetivo comum. Para mim, tem duas palavras que resumem bem o que é liderança: influência e confiança. Influência porque eu sempre digo que a gente não lidera pelo que a gente diz, mas pelo que a gente faz. Então, liderança vem pelo exemplo. Então, você influencia as pessoas a fazerem o melhor. E confiança, porque quando você tem a confiança da tua equipe ou a confiança do teu líder, você tem tudo, concorda? Exatamente, Zé. Então, confiança e influência são fatores importantíssimos. Um líder, ele conquista, ele não impõe, ele conquista o respeito, a confiança, a influência da equipe. Então, não existe uma regra, não existe uma fórmula para isso acontecer. Como a Zainab comentou, isso é um processo de relacionamento, né, com a equipe que vai sendo conquistado durante o tempo. Então, o líder ele precisa estar muito próximo da sua equipe, ele precisa se comunicar bem. Um líder ele precisa estar muito atento a temas como reconhecimento e feedback o tempo inteiro. Então, as equipes precisam ser reconhecidas por resultados, né, extraordinários que elas trazem. Mas também as equipes precisam ser retroalimentadas de uma forma a serem alertadas por uma melhoria quando necessário. Então, quando um líder consegue criar todo esse ambiente, esse flow, essa comunicação, está atento ao que está acontecendo, ele vai conquistando pouco a pouco o respeito e vai influenciando a equipe de uma forma bastante convincente, de novo, alinhada com o que está na estratégia da companhia. E ganhando confiança, né? E ganhando confiança o tempo inteiro. Vamos aproveitar esse tópico então. O que é para você não ser um bom líder? Bom, vamos lá. Eu sempre parti do princípio que eu sempre quis trazer para a minha equipe, como um líder, aquilo que eu esperava dos meus líderes, né? Então, isso é um ponto muito importante. Então, o que não é ser um líder para mim, né? Então, uma pessoa autoritária, muito rígida, que não ouve, que não participa, que não escuta o que a equipe tem para colocar no dia a dia, uma pessoa que não está próxima, que não me ajuda a me desenvolver, que não traz as informações necessárias, estratégias, que eu não sei o que está acontecendo na companhia, que eu não tenho a mínima possibilidade de me autodesenvolver, que eu não tenho o suporte do meu líder, né? Aquela pessoa que comanda com autoridade, pulso firme. Ok, de vez em quando, em alguns momentos, você precisa tomar uma decisão mais drástica, mais dura. Isso é papel do líder também. Mas um líder ele não conquista a sua equipe por autoridade, por imposição. Ele conquista a sua equipe por participação, diálogo, transparência e por todos esses aspectos que eu comentei anteriormente. E legal, me conta, você tem alguma metodologia para isso, para ser um líder? Você segue alguma metodologia? Não existe um padrão, não existe uma receita de bolo. Eu não aprendi isso na universidade, mas eu fui construindo na minha carreira, na minha experiência, uma forma de me relacionar como líder para os meus liderados e uma forma de me relacionar com o meu líder. Um método meu próprio, que é como se fosse uma pirâmide, onde a pessoa está no meio dessa pirâmide e eu coloco ao redor dessa pirâmide pelo menos 5 ou 6 fatores. Então, dentro desses 5 ou 6 fatores estão comunicação e informação. Então, eu pergunto para vocês, qual é o processo que vocês utilizam com as suas equipes para se comunicar com eles? Qual é o período? Qual é a dinâmica? Como vocês trazem as informações e como vocês se comunicam com eles? Segundo, todas as equipes elas precisam saber quais são os seus objetivos e prioridades. Então, como vocês definem os seus objetivos próprios, como líder, como equipe, e como você cascateia esses objetivos para a sua equipe, né? Como que eles sabem o que é mais importante, o que é prioritário? Terceiro, como que vocês, na rotina das suas equipes, estabelecem desafios, iniciativas e projetos que coloquem os seus funcionários em
situações positivas de exposição, onde ele conhece melhor a empresa, onde ele conhece melhor o negócio, onde ele interage em equipes multifuncionais, né? Quarto, como que você reconhece a sua equipe? Qual o processo que você tem instalado na tua equipe, no teu dia a dia, para reconhecer aquelas pessoas que entregam acima do convencional? Feedback, quinto ponto, qual é o processo de feedback, de retroalimentação, né, de voltar e conversar com seus liderados sobre a rotina deles? Tem uma coisa que eu queria falar, é um pouco clichê, mas é verdade. Nem todo chefe é líder e nem todo líder está na posição de chefe. Então, as pessoas sempre perguntam como você desenvolve a liderança. Não necessariamente você precisa estar numa posição chefiando uma equipe para ser um líder. Porque, de novo, a liderança é conquistada com alguns skills e não necessariamente esses skills estão presentes nessa pessoa que está ocupando o cargo de chefe. E eu já vi bastante chefe que não é líder. Mas eu já vi excelentes líderes que não estão ainda em posições de chefia. Então, se você está numa equipe em que você vira referência para os seus colegas, não necessariamente você é o chefe, mas você é aquela referência, você é aquela pessoa em quem eles confiam, você é aquela pessoa que eles vão procurar quando eles precisam de alguma ajuda, você é a pessoa que influencia a equipe a pensar fora da caixa, a ir além, a dar feedbacks, enfim, influência e confiança. Então, não necessariamente isso está presente numa posição de chefia, certo? Certo, exatamente. Excelente ponto. Nós chamamos isso de o líder que não tem poder. São pessoas que são muito proativas, que elas sempre se adiantam para fazer as atividades. São pessoas que sempre se colocam à disposição dos outros. Então vocês vão reconhecer quando vocês farão ou estiverem fazendo trabalhos em grupos, e sempre tem aquela pessoa que quer liderar, que toma frente, que quer apresentar, que quer ajudar as outras a se conectarem. E terceiro são as pessoas que trazem resultados fantásticos, mesmo tendo a mesma situação dentro de uma equipe. Mas lembra que a gente combinou de falar verdades, né? Eu tava aqui pensando então, por exemplo, sabe aquelas dinâmicas, aqueles workshops em que tá todo mundo e aí geralmente a liderança da empresa tá lá avaliando o comportamento das pessoas. Aí tem aquelas pessoas puxa-saco, aquelas pessoas que querem aparecer real e começam a fingir esse comportamento de eu lidero este grupo, eu tenho a influência, eu sei de tudo, entendo de tudo que tá acontecendo. Não é isso não, tá, gente? Eu vou ser bem sincera. Você reconhece um líder quando você vê alguém em quem você pode confiar. E aí eu vou voltar para a palavra confiança. Por quê? Porque se você está num ambiente em que você não se sente confortável com aquela pessoa, no sentido de não posso confiar, essa pessoa não me traz informações verdadeiras, essa pessoa faz o tal do leve e traz, faz fofoca, não é só olhar se a pessoa tá ali no workshop, sendo proativa e construindo e colando post-its na parede. Não é isso. Eu acho que esse tema é interessante, é como se a pessoa estivesse atuando, né? Nenhuma atuação ela sobrevive por muito tempo. Então, um excelente ponto sempre vão existir esse tipo de perfis de pessoas que querem se mostrar e aparecer mediante uma plateia, né? Senior ou líderes sêniores da companhia, mas de novo, eu concordo com você, já vi vários, a gente conhece muitos, mas encenar não garante o futuro. Então, em algum momento, a pessoa que encena muito, que não tem conteúdo, que é muito superficial, que está só naquele momento usando palavras bonitas para impressionar, ela tem um short term, vamos dizer assim, ela tem um período muito curto de durabilidade nessa liderança. Porque a verdade sempre aparece. E, gente, por favor, quando vocês identificarem alguma situação em que vocês estão incomodados com a liderança, vocês têm que expor os seus pensamentos. Porque às vezes você sente assim, mas eu dou meu feedback, eu dou minha opinião, mas nada muda. Às vezes no curto prazo não, mas as pessoas estão ouvindo aquilo, as pessoas estão vendo que tem alguma coisa errada. E aí, de repente, no médio ou no longo prazo, as coisas podem melhorar. Bom, outra coisa que acontece também é que as pessoas são promovidas e nem sempre elas chegam na posição de chefia, eu vou usar esse termo para diferenciar um pouco de liderança, elas chegam nessa posição sem estarem desenvolvidas para serem líderes.
Então, elas precisam desenvolver esses skills já na posição de chefia. E esse é o grande desafio da indústria, esse é o grande desafio do mundo corporativo. Como que as empresas conseguem mapear os seus líderes, as suas performances, quais são as ferramentas, os processos existentes internamente na empresa para identificar isso. Tem um dado muito interessante que fala que até 80% das pessoas que saem das empresas, elas saem em função dos líderes, dos maus líderes. Dos chefes. Dos chefes, né? Dos chefes e não das empresas. Porque quando você avalia as empresas, muitas empresas têm estruturas, recursos muito parecidos. Então, esse número é muito importante. E a pergunta que eu faço é por que ainda hoje 70% a 80% das pessoas pedem demissão dos líderes e não das empresas. Então, esse é um grande desafio do mundo corporativo, das empresas, em como identificar esses gaps nas pessoas. Você falou algo sobre como você se comporta. E você falou uma coisa que para mim é muito importante, não só em termos de liderança, mas acho que na nossa vida em geral, que é a empatia. É a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, tanto você liderado ou você líder, se coloque no lugar do outro. Sempre que você for fazer um julgamento, sempre que você for reagir a uma determinada situação, sempre se coloque no lugar do outro primeiro, para você tentar entender as coisas da perspectiva do outro. Eu garanto que isso vai ajudar muito, porque isso ajuda nas relações. Isso ajuda você a construir relações com as pessoas. E eu acho que quando você cria empatia, com isso vem também a confiança. Tem mais uma coisa que eu acho super importante na liderança, e eu escuto muito sobre isso. E eu, como líder, ao invés de fazer macrogerenciamento, de me preocupar com as outras coisas, eu fico fazendo microgestão de cada uma das atividades que cada uma das pessoas da minha equipe está desenvolvendo. Isso é o microgerenciamento. O empoderamento e a autonomia fazem parte de uma boa liderança. Quando você trabalha para um líder que te dá autonomia, você se sente empoderado para tomar as decisões que você precisa, para ir pelo caminho que você acha o mais adequado, ou para sugerir esse caminho e alinhar com o teu líder. E aí eu volto com a palavra confiança, porque também tem o líder confiando na sua equipe e dando autonomia. Ser líder é estar próximo e servir as pessoas. Eu acho que esse é o segredo, o grande segredo de ser líder. Se você é uma pessoa que gosta dessas condições, dessas características, você está no caminho certo, e eu aposto que você vai ter um sucesso aí na sua busca pela liderança dentro do seu ambiente. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigada. Curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, deem os seus feedbacks pra gente, que são super importantes, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.